視聴者の皆さん、こんにちは。毎回動画を見に来てくださってどうもありがとうございます。Boa tarde, pessoal. Você costuma roubar a tarefa do vizinho? Você costuma roubar a tarefa do seu colega de trabalho? Você tem a função A, o seu colega tem a função B, cada um tem a sua função. Se sobra um tempinho para você, porque você terminou mais rápido a sua tarefa, aí você, do nada, você vai querer a ajuda do vizinho, nesse sentido de ajudar o vizinho, sem ter uma ordem do chefe. Ajuda lá porque está afobado, ajuda lá o colega seu do lado porque ele está precisando de uma ajuda nesse sentido, só naquele intervalinho, só naquele momentinho, porque está afobado, porque está precisando de ajuda para desafobar. Aí o chefe pede para você, aí você vai lá e ajuda. Ou vice-versa, quando o colega do seu trabalho ele pede, me dá uma mãozinha aqui, aí vai nesse sentido, ajuda, só nesse afobamento, nesse horário. Mas só que se você pega esse costume o dia inteiro, o dia todo, de não no sentido de só desafobar a tarefa do colega de vizinho, aí você pegou, vamos supor que você pegou aquele costume de já fazer. Esse costume de já fazer, você vai lá e faz, toda hora você vai lá e faz porque sobrou um tempo, porque daí então você consegue mostrar pro chefe que você está fazendo tudo, Isso de você mostrar que está fazendo tudo não é bem visto, porque você está roubando o trabalho do vizinho, você está roubando a tarefa do seu colega de trabalho, você está roubando o trabalho. Então, roubando o trabalho do seu colega de trabalho, roubando a tarefa do seu colega de trabalho, sendo que cada um tem a sua função, significa que cada um na verdade, cada um é pesado, cada um é medido pela sua capacidade, seu Norioku, né? E Dorioku é esforço, e Norioku é capacidade. Todos os trabalhadores são avaliados pela capacidade. Às vezes você é contratado para fazer trabalhos dentro da empresa, então você tem que ter capacidade de executar seu trabalho, executar as tarefas, para daí então você merecer o seu salário. É assim que é visto, é assim que é merecido, é assim que o trabalhador merece o seu salário. É esse significado, porque ele trabalha, porque ele tem capacidade de executar, e nesse sentido ele executou porque teve a capacidade, então ele recebe o salário. Então, se você não pensar nesse sentido e só achar que está ajudando e sendo bonzinho, vai afobando, vai ter pessoas, aqui tem bastante japoneses que eles não olham com os bons olhos, ele já te acusa, pode até te processar no sentido de que você está roubando o trabalho dele, você está roubando o shigoto dele, que fala, né? E esse roubar o shigoto não é bom, não é visto, não é bom, não é bem visto. Para você querer mostrar que está fazendo bastante, nesse sentido, o kokoro, né, o coração de ajudar, nesse ponto não tem problema, nesse ponto parabéns. Só que por outro lado, de que se você for acusado de que você está roubando o trabalho dele, isso não é bem visto, no sentido de você está fazendo alguma coisa errada. Então, você pode ser processado porque você está roubando o trabalho do outro. E se você roubar o trabalho, esse costume de você roubar o trabalho, roubar que eu estou falando, tá, gente? Roubar porque eu já acabei de explicar, não é roubar de roubar. Então, se você tem o costume de roubar, tirar, subtrair a tarefa do outro, esse costume, significa que você desfoca a realidade da capacidade do seu colega de trabalho. Então, se o seu colega de trabalho, na verdade, ele tem capacidade para executar e ele não está fazendo porque você roubou, você tirou, subtraiu a tarefa dele, você deixa desfocado para que venha à tona a capacidade dele de executar aquela tal tarefa. Então, o chefe ele fica com uma visão meia falsa. Porque será que ele tem capacidade de ele executar essa tarefa? Porque o João está sempre ajudando ele, porque a Maria está sempre ajudando ele, e ele faz uma coisinha tão simples. Então pode dar uma interpretação de que esse João que você está ajudando, ele não tem a capacidade de executar aquela tarefa, por isso que você está ajudando. Então dá um distorcimento nas informações, que pode dar errado nesse sentido. Então não é bom você roubar a tarefa do seu vizinho. Quando você tem uma tarefa para executar, de A, B, C até D,
Então você executa A, B, C, D, até D. Ah, mas sobrou um tempinho, eu posso fazer a E, porque a tarefa E é do vizinho do lado. Se um chefe não pedir para você fazer o E, não faça. Se o seu colega de trabalho não pediu também para você fazer a tarefa E, porque na verdade a E é dele, então não vai fazer. Você tenta preencher o horário todo seu que você foi incumbido a fazer as tarefas A, B, C e D. Então você preenche esses horários com as tarefas A, B, C e D. Havendo a necessidade de que você tenha que atender, dar uma mãozinha pro vizinho do lado com a tarefa E, J, que seja, aí você pega e vai fazer nesse sentido, porque houve o motivo de ter pedido para você acudir. Não havendo esse motivo de você ter ido acudir, ele não é bem visto, porque vai dar para ver que você está fazendo coisas por si só, e automaticamente na sequência roubando a tarefa do seu colega de trabalho. Então roubar a tarefa do colega de trabalho não é bem vista aqui no Japão, tá bom? É lógico que a gente tem um coração assim, tá roubado, mano, tá caindo as caixas ali, coitado, vou lá ajudar ele, sabe, nesse sentido, vai lá e ajuda ele. Então vai ter japoneses, mas japoneses, né, aqui no Japão, que se você ajudar ele nesse sentido, que na verdade ele não está pedindo ajuda e o chefe também não pediu para acudi-lo, ele somente está preenchendo o horário dele para fazer aquela tarefa. Às vezes ele dá uma enroladinha para fazer na verdade, que está isogashi, que na verdade tá sendo muito corrido. Para causar essa impressão de que está corrido, então ele dá uma atrasadinha, e aqueles que estão do lado vendo, amontoando as peças, dá uma impressão de que, olha, o cara tá afobado, deixa eu ajudar ele. Mas na verdade, às vezes ele deu uma enroladinha para causar esse efeito de amontoação de peça, de tarefa, para que daí então ele tenha aquela sensação de corrido. Isso tem muito dentro do comportamento dos japoneses, que ele gosta de ocupar o tempo, preencher o tempo todo, né? Aí se você vê que aí vai dar uma interpretação do seu olhar de que tá isogashi para ele, tá muito ocupado, nossa, tá uma correria para ele, vou lá ajudar. Mas não, às vezes ele que elaborou aquela situação. Às vezes a pessoa está trabalhando e elabora aquela situação para mostrar que está isogashi para ele mesmo. E mostrando que está isogashi, ele se sente ocupado. Ele se sentindo ocupado, ele se sente satisfeito porque ele está recebendo salário, porque está ocupado e trabalhando o dia inteiro. Só que aí vem uma outra pessoa que tem um coração bom. Aí eu vou desafogar todos os meus colegas de trabalho que tá caindo as peças, eu vou lá e ajudo. Aí dá uma interpretação errada, dá uma distorção na informação, dá uma distorção no entendimento, na interpretação dos colegas de trabalho. Tem japonês que detesta aquele que rouba a função dele, e tem japonês que acusa você pro chefe que você está roubando o shigoto dele, e isso não tá certo, roubar. Por isso que você pode ser processado se der uma interpretação que você está roubando a tarefa do vizinho. É bom você não fazer. Sempre confere se, eu posso te ajudar, será que você está precisando? Porque a minha interpretação, eu olhando, às vezes aquelas peças estão caindo, às vezes não. Então se você não pensar nesse outro ângulo, que a pessoa que fabricou aquele momento de isogashi, de tal ocorrido para ele, às vezes você está pensando só do seu lado, de querer ajudar. Às vezes é a outra pessoa que maquinou aquela situação para estar isogashi, para ele se sentir ocupado durante aquele tempo. Então tem vários ângulos de interpretação diferente que pode ser um tiro no pé, se você não